A paz do Senhor, evangelista Sérgio. Eu vou afirmar sempre que Lefe é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para todos, amados e diletos, rádio ouvinte. E esse programa, Permissão de Deus, hoje ele tem uma finalidade de apresentar Jesus para você. Mas no capítulo 22 de Mateus, o versículo 14 diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu escolhi hoje a atitude do ser humano em relação ao reino. Aqui no capítulo 21, do versículo 28 em diante, vai falar da parábola dos dois filhos. É uma representatividade de atitude e de caráter pessoal. E como Deus não faz acepcionalidade, Deus não está preocupado com titularidade, com posição, com condição. Deus quer convidar a todos para o seu reino. A palavra de Deus diz, Jesus querendo trazer um entendimento e esclarecimento, nos mostrou que vos parece, um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, servidores públicos, as meretrizes, não digo só em prostituição física, mas espiritual, entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio vos no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos, as meretrizes, creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeu para crer. Olha bem a realidade. Ele faz a citação do discurso de João, quando João pregava, o capítulo 3 de Mateus, no versículo de número 7, essa referência que ele faz, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, olha o discurso de João, pela hipocrisia, a falta de responsabilidade do ser humano, raça de víbora e hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra pode suscitar filho de Abraão. E ele diz também: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a realidade é que já tinha uma sentença. Quando o reino de Deus chegou, foi para estabilizar a visão do pensamento religioso, político, que estava deformado daquela época. Para vocês terem um entendimento, eu creio que a decepcionalidade de Jesus, naquele exato momento, não foi de entrar publicano e meretrizes, não foi de entrar aqueles que eram desprezados. A maior decepcionalidade de Jesus é aqui no primeiro capítulo de João, o versículo 11 e 12, foi por isso que teve aceitação, e muitos não entendem que hoje pode haver recuperação nos centros de recuperação, que pode haver pessoas transformadas, porque ele diz: e veio para os seus, e os seus não receberam. Quem?
os judeus. Em primeiro lugar, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele tinha uma finalidade. Uma certa mulher queria desfrutar, e ali ele usa uma prerrogativa que não era bom dar do alimento espiritual àqueles que não pertenciam à nação, e foi intitulado "Não é bom dar do pão aos cachorrinhos". Isso não estava falando definitivamente, estava falando para o que ela entendia, porque os cães na Síria era associado ao convívio familiar, ainda que em Israel não fosse cão considerado como religioso, mas ele disse que primeiro tinha que dar o alimento aos descendentes de Abraão. Então a decepcionalidade que eu creio que Jesus mal teve foi essa: veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso é que está essa situação, meu amado, de entrar ali publicanos que eram rejeitados pelas nações. Não só eram os israelenses que viviam em Israel, vivia outros povos também, como o domínio era romano, político, mas eles eram mal vistos por serem cobradores de imposto, e também as meretrizes, que não tinham muito convívio na sociedade. Mas a palavra de Deus, ela afirma, porque Deus veio ao mundo, ele enviando o seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele não veio a fim de condenar, mas para salvar. E ele vai dizer que todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras, elas vão ser reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas em Deus. E por isso que havia, nessa sutileza de Jesus, receber publicanos e aquelas meretrizes, era porque estava havendo uma sinceridade. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele, no capítulo 1, ele vai dizer que, no versículo 18, a palavra de cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E ele diz, porque está escrito que ele destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. E ele faz uma conjectura: onde está o sábio, aonde está os escribas, os escritores da Bíblia, os religiosos? Aonde está o inquiridor desse século? Ou seja, aquele que tinha o gerenciamento de domínio e governabilidade. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E ele faz a afirmação: visto que com a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ali, eles passaram a crer na palavra de Deus e foram salvos. E a indagativa é que, mesmo eles vendo o posicionamento daqueles publicanos e daquelas meretrizes, eles não se converteram. É o que eu já citei referencialmente, que veio para os seus e os seus não receberam. Mas aqui diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura para os gregos. Mas a palavra de Deus diz: mas para nós que somos chamados, tanto judeus quanto gregos, quanto de outras nacionalidades, tribo, línguas, raças, ou
etnias. Nós pregamos o poder e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem da face da terra. E as fraquezas de Deus são mais fortes do que qualquer homem que faz academia ou se intitula muito forte, muito confiante em si. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço, faz da sua carne a sua força. Nós todos vamos perecer, vamos retornar ao pó. E ele fala: vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas quem são? Olha bem, porque a indagativa de publicano e meretriz. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós que sois dele em Jesus Cristo, do qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e a redenção, para como está escrito: aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Então nós vemos aí, amados irmãos, nós vemos aí que na realidade, quando não entenderam, porque quando ele faz a comparação e ele faz uma pergunta: quem dos dois filhos? Qual dos dois filhos? E eles disseram o primeiro. Mas na realidade, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele veio em primeiro lugar para judeus, depois para grego, depois para romano, depois para todos quanto creem. Mas eles não creram. Aqui mostra uma atitude e mostra um caráter que ele chamou, o que me parece, ele tinha dois filhos, chamou o primeiro, que é o primogênito, dirigindo a ele, disse: vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondendo disse que não iria, não poderia, talvez estivesse com compromisso, com a vida tarefada, mas ele resolveu priorizar aquela ação do pai de lhe convidar, porque futuramente ele poderia e deveria ser o herdeiro, deveria ser o administrador de tudo aquilo. Talvez o pai queria lhe dar uma lição para que ele aprendesse a gerenciar logo depois da sua partida. E ele talvez refletiu em toda essa conjectura que eu estou fazendo, não que a Bíblia está relatando, mas é o que poderia estar havendo quando ele disse que não iria, mas arrependeu-se. Por quê? O que é arrependimento? Arrependimento são atitudes, atos, gestos que nós cometemos que não condiz com a nossa ética, com o nosso princípio, que não condiz com a nossa condição que nós tivemos de aprendizado. E ele arrependeu-se e foi. Isso é ter um caráter limpo, ainda que a palavra foi negativa, mas a atitude foi positiva. E quantos têm palavra positiva e atitude negativa? Que o segundo filho falou: não, eu irei. Que horas é? Eu vou estar lá, pode deixar que eu estou lá, estamos juntos, meu pai. E na realidade ele não foi. Quantos têm essa personalidade de fazerem promessa e não cumprir? Atitude degredativa, não positiva. E isso está mostrando, em relação à religiosidade, aqueles que estavam ouvindo a palavra e não se posicionaram, porque ele diz que em verdade vos digo
que os publicanos, as meretrizes, entraram adiante de vós, ou seja, em primeiro lugar, se arrependeram, creram e passaram a tomar parte no reino de Deus. E diz que João Batista veio pregando o caminho da justiça, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. E eles não creram, e eles não receberam, nem vendo a atitude daqueles que não tinham o direito, mas eles foram aceitos, porque Deus não faz acepção de pessoa. Por isso, talvez você que esteja me ouvindo, você que está talvez dentro da sua condição de estabilidade não favorável, quem sabe você está pensando até em tirar a sua vida nesse exato momento, e por deuscidência você colocou nessa programação e está ouvindo agora Deus falar que Ele não faz acepção. O convite de Jesus é: vinde a mim todos vós, que estáis cansado, oprimido, subcarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qual é o jugo de Jesus que é suave? O ensinamento para termos relacionamento com os enfrentamentos cotidianos, saber superar, administrar as adversidades, não olhar para coisas que vai nos denigrir, nos machucar. Ele nos dá o aprendizado de superioridade, de vencer as barreiras, as falibilidades. Aprendei de mim. E o aprendizado de Jesus é para aqueles que crerem, que receberam, que creram, que entraram no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O Evangelho é equilíbrio, não é a emoção de troca de favores, conforme hoje tem ensinado alguns lugares, tem persuadido, aonde não tem no meio de uma multidão pessoas endividadas, pessoas com problema psicológico ou pessoas com problemas sentimentais em outras áreas. Quantos hoje, principalmente no Brasil, com a governabilidade luciferiana que nós temos, infelizmente, que nós falamos que o nosso país é cristão, mas quanto à idolatria, eu me reporto para o discurso de Jesus, que assim foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Querem mudar a ética, o princípio, querem mudar a estrutura através aí dos canais de televisão, passando a deformidade da realidade luciferiana. É o que vive hoje as famílias, e por isso não recebem, não aceitam a Jesus. Mas se você quer mudança de vida, se você quer viver uma vida nova, uma vida estabilizada, uma vida de paz interior, não de riqueza, porque o que ele promete é o reino do céu, e promete uma vida futura. A opcionalidade que você tem do direito de escolha é essa: vida ou morte, bênção ou maldição. É o que ele veio fazer. Ele doou a sua própria vida. O livro de Filipenses diz que ele deixou toda a sua glória, todo o seu reinado, se fez como um de nós. Ele sabe o que é um problema familiar, ele sabe o que é uma situação de enfermidade, ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser traído. Ele conhece toda aí qualquer situação que você passa, ou tem decepção, ou passou, ou está passando. Jesus também teve, veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Não é no nome de João, de Paulo, de José, não é no nome de Francisco, de Severino, nem de Raimundo.
Eu ainda nessa semana cantei um corinho que foi muito especial e alegrou muito aqueles que estavam na congregação ali de Antari, naquele jejum abençoado que nós fazemos todo mês. Quem perdoou os meus pecados foi Jesus, não foi André e nem Tomé, não foi Tiago, nem foi João, foi Jesus de Nazaré. Deu para entender, ou eu falei embolado? 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 E foi uma glória, porque ali tem aqueles que creram, tem aqueles que receberam. E aqui eu quero fechar. Deus não faz acepção de pessoa. Nós escolhemos nossas amizades, nós escolhemos os nossos caminhos, nós escolhemos aquilo que achamos que é bom para nós. Mas eu vou te falar, quando você manter uma relatividade com Deus, muitas coisas que vai acontecer na sua vida vai ser posicionamento e esclarecimento daquelas ações e atitude que talvez você tomava, que é deformativa, é destrutiva, e Ele quer te encaminhar para uma estabilidade, não só social, mas espiritual, mas condicional no reino de Deus. E isso pode mexer com o nosso físico, com o nosso psicológico, com a nossa família, com a nossa finança. Assim foi a fidelidade de Jó. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel, e Deus o restituiu 10 vezes mais do que ele havia perdido, porque ele se manteve, no padrão de fidelidade. Ele se manteve, mesmo ouvindo que ele estava errado e não tanto, mesmo ouvindo amaldiçoe seu Deus e morre, ele entendeu que nu ele veio, nu ele partiu, que nada nós podemos levar desse mundo. Ele entendeu que devemos nos amar, nos respeitar enquanto estamos vivos, enquanto podemos. O nosso evangelista falou da nossa diaconisa, do seu pastor, está fazendo uma cerimônia fúnebre. Mas se essa pessoa, eu creio que era evangélica, né? Está melhor do que nós aqui nesse exato momento, porque eu ainda estou correndo risco. Eu ainda estou correndo risco. Eu tenho que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Mas que fique essa mensagem. Pelo menos tenha caráter e atitude, tenha palavra. Ainda que, se não for relatividade com Deus, que aqui foi um exemplo, filho e pai, pode ser também uma relatividade numa amizade, você perder porque você não manteve o teu caráter. Você pediu emprestado, disse que tal dia tu iria pagar e não deu pelo menos uma satisfação que não poderia pagar naquele dia. Talvez a pessoa te perdoasse, mas você vive se esquivando, se escondendo. Olha, amigo, de homens nós escondemos, nós mentimos, mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e Ele está te vendo nesta hora e quer que você se reconcilie. Você faça como fez aquele filho que disse que não ia, mas se arrependeu e tomou a atitude correta, coerente. Tome um posicionamento hoje, nessa hora, em nome de Jesus. Eu vou lhe afirmar sempre que Lefe é suede ayaulela. Fiel é Deus, aleluia, amém. E eu te convido para hoje estar 34.500 Avenida Brasil, sentido Campo Grande, conosco, na campanha ali, como vencer as adversidades. Você ali vai ter uma condição de um aprendizado espiritual para gerenciar o teu físico, talvez o teu sentimental. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o louvor e logo em seguida nós voltaremos com o programa Permissão de Deus.